Obrigado, Cássia. Então tá legal. Então a partir de agora, tá, gente? Está sendo gravado aqui os nossos vídeos de hoje, tá? Então, a partir desse momento, então, o conteúdo vai ficar gravado para a gente assistir ou também compartilhar para os amigos, tá? Eu coloquei um sonzinho aqui de meditação. Vou deixar um pouquinho baixinho para vocês, mas espero que vocês estejam conseguindo ouvir alguma coisa. Vamos então, enquanto isso, nos acomodar para poder trabalharmos as nossas energias, pedirmos aí aos nossos guias que possam também nos ajudar aí nos trabalhos de hoje, na compreensão, no tema, no discernimento e na nossa sabedoria. Então, eu vou pedir a vocês que procurem aí um local, se possível, um cantinho isolado, que vocês não tenham aí pessoas circulando, televisão, rádio, celular, deixe ele de ladinho um pouco, se possível, no modo avião ou silencioso, para que ninguém venha distrair você agora nesse momento de vibração. E eu vou pedir para que você, aí no seu aconchego, tá? Se possível, sentado, tá? De forma confortável, ereta. Comece a se aquietar, né? Vamos fechando os olhinhos para que a gente já consiga entrar dentro dessa nossa energia, essa egrégora pacífica, já liberando aí a nossa mente, as nossas preocupações, as nossas responsabilidades. Essa quarta-feira aqui é o seu momento, então é um momento agora de paz, de harmonia, de higienização mental. Então procurem uma posição confortável. Vamos começar então a respirar lentamente, sentir aqui seus órgãos, pescoço, face, os músculos do rosto, ombros, braços, pernas. Quem quiser levantar as mãos para cima, dar aquela espreguiçada, não é um alongamento, é apenas para relaxamento. Então vamos procurar então extravasar essas energias, né, que acabam ficando acumuladas no nosso corpo no dia a dia. E vamos então, agora com a respiração lenta, fazer uma pequena prática rápida, tá? De respiração. Vamos inspirar pelo nariz em 5 segundos. Vamos segurar a respiração ao final por 3 segundos. Depois vamos expirar em 5 segundos. Ao final, vamos reter mais 3 segundos. Repetindo essa prática 3 vezes, procurem esvaziar a mente de vocês. A quem crê, a quem tem fé, aos seus mentores, a Jesus, a Ave Maria. Procure agora um ambiente, um local onde você gostaria de estar na natureza, debaixo de uma árvore, na frente à praia, no pico de uma montanha, enfim, num local que você tenha contato visual, obviamente na sua tela mental, para que você possa se sentir neste ambiente, nesse momento, e assim poder ter na plenitude do seu relaxamento. Vamos então iniciar a nossa prática de respiração. Vamos lá. Inspirando profundamente em 5 segundos.
retendo ao final, contando 3 segundos, expirando, esvaziando os pulmões, deixa o abdômen bem vazio. Segure ao final mais 3 segundos. Vamos repetir lentamente. Podem respirar normalmente, bem calminhas. Vamos então fazer uma prece mental, cada um da sua forma. Vamos pedir então para que Jesus, Ave Maria, seus guias, seus mentores, nossos irmãos maiores, nos auxiliem então nessa noite de hoje, para que possamos ter um bom desenvolvimento desses trabalhos. Bom, podemos então abrir os nossos olhos. Agora, espero que vocês tenham conseguido fazer o seu relaxamento. E vamos então conversar, né? Vamos raciocinar, refletir aí sobre alguns temas para a noite de hoje. Alguém gostaria de sugerir algum tema, algo para que a gente venha a compartilhar nessa noite de hoje? Marlene, Cássia, caso queiram, podem escrever ou falar se vocês quiserem. Como sempre, eu já preparei aqui também, me inspirei um pouco antes na minha concentração. Recorri, sim, ao Evangelho de Allan Kardec para ver o que ele poderia nos trazer aqui na noite de hoje. E hoje, então, o Evangelho trouxe um tema aqui muito interessante, ó. O egoísmo. É algo muito forte, mas existente ainda na humanidade, infelizmente, né? Então, eu vou ler para vocês, né? E juntos depois vamos tentar compreender aqui o que o espírito de Emmanuel, né, passou para Allan Kardec em 1861. Então, vamos lá. O egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral.
É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, o Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que me importa? Disse mesmo aos judeus: Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Gente, realmente eu acho que de todas as naturezas de comportamento, de postura do ser humano, essa é a que, infelizmente, todos nós sofremos, né? Tanto por ocasião, tanto por sentimento, tanto por muitas vezes passividade, né? E também muitas vezes, né, pelo interesse. Infelizmente, né, é algo que cada um no seu íntimo pode, que a gente pode dizer, né, fazer uma investigação, né? Nada melhor do que um grupo de terapia de reforma íntima para a gente tocar nesse assunto, né? Porque quantas vezes ao dia a gente se depara por situações onde nós mesmos, muitas vezes, não queremos enxergar, né? Fingimos não ver, porque não é com a gente, né? A gente procura sempre algum tipo de desculpa para tentar convencer a nossa própria consciência de que não fazer nada seria a melhor coisa. Aí, né, os espíritos acabam nos colocando, né, para todos e não, que eu posso dizer assim, não por acaso, por conta da Páscoa, o episódio, né, que novamente traz aí a figura de Jesus, né, e Pôncio Pilatos nessa questão, né, de lavar as mãos, né? Nós temos isso ainda, né? Óbvio que pessoas ainda têm esse sentimento muito acentuado, né? Que é aquele egoísmo de querer chegar primeiro, estar na frente, né? Aquele senso de competição que a sociedade coloca, né? Não é legal ser o último ou estar na média, né? Tem que estar em primeiro, né? Então, esse é um exercício que, desde criança, a gente acaba compartilhando e imputando isso na cabeça, né, desses espíritos novos que são as crianças, né, que acabam de vir, né, aqui para o nosso planeta nessa encarnação. E logo, né, se a gente vê,
nas brincadeiras infantis, a gente está sempre induzindo a criança para que ela seja a primeira, para que ela esteja à frente dos demais, e é uma forma errada, porque a gente acaba estimulando o egoísmo que já é característico do nosso espírito, né? Eu já comentei aqui em alguns encontros, né, que quem é pai, quem é mãe, muitas vezes se engana, né? E de acordo com o comportamento da sociedade, acaba se convencendo muitas vezes que o filho, né, é cópia do pai, né? Porque a gente vem com aquela brincadeira, nossa, esse aqui é a carinha da mãe, aquele é a carinha do pai, né? E a gente se convence de que a criança, né, em si, ela vai puxar, né, as características não só físicas, como também hábitos do pai e da mãe. Sabemos nós que a gente, no máximo, consegue influenciar, porque dentro do ponto de vista espiritual, né, essa genética, esse corpo físico, nada tem a ver com o espírito, né? Então, o espírito dessa criança já é pronta e ela já vem com habilidades surpreendentes, como também vem com vícios. Dentre esses vícios, o egoísmo é algo intrínseco à característica da nossa alma, tá? E por que que eu digo que todos nós temos isso? Porque nós estamos encarnados no planeta Terra, que passa, né, ainda pela lei de prova e expiação. Por que prova e expiação? Porque esse comportamento egoísta que nós trazemos dentro de nós, né, é, involuntariamente por conta da sociedade e estimulado de forma a influenciar aí os pequeninos, a gente acaba, ao invés de combater esse sentimento, a gente acaba incentivando nas crianças esse sentimento egoísta. É engraçado. Muitas vezes, se a gente se recordar, né? Outro dia estava relembrando com a Cássia aí, né? Nós nos reencontramos, né? Amigos, nós éramos amigos de prezinho, né? Lá quando a gente está com a tia e lá no jardim de infância, né? A gente fica em grupo, em roda muitas vezes para fazer o lanchinho, e a gente é estimulado pelas tias aí a repartir os nossos lanchinhos aí, né? Da tarde com os amiguinhos. Mas depois que a gente entra na salinha de aula, né, já vem aquela competição, né, aqueles jogos, mesmo que são jogos de ensinamento, né, a sempre estar em primeiro, né. É lógico que é importante que a alma entenda que aprimorar e que agora que eu vi aqui a Cássia falou, nossa, que tema, né? É mesmo, né, Cássia? Então, assim, é necessário que nós venhamos aprimorar aí nosso crescimento espiritual, e isso só se dará com estudo e conhecimento, né? Mas, né, a maior parte se dará aí na prática, porque de nada vale estudo e conhecimento sem ser aplicado na prática. No entanto, né, mais vale a prática, muitas vezes, do que apenas só estudo, né? Porque nós vemos aí em pessoas que têm pouco estudo, uma sabedoria muito grande. E vemos que pessoas muito estudadas nem sempre são tão sábias. Mas vamos voltar a esse tema do egoísmo. Então, essa natureza está intrínseca em todas as almas que estão reencarnadas nesse planeta, pelo menos nesse período em que nós estamos nesse regime dessa lei de prova e expiação, ok? Só que cabe a nós que temos aí o despertar, uma visão espírita sobre o assunto, né? Não incentivar isso nos pequenos, né? Não só a questão da competitividade, como também o egoísmo, não só na questão ativa, mas também na questão passiva, né? O que que é a questão ativa? Muitas vezes ele não quer emprestar o brinquedo, não divide as coisas, não reparte com ninguém, né? Quando tem algo, ele quer tomar a frente de todo mundo, não se dá conta de que às vezes precisa ser emprestado para que todos venham brincar com o mesmo brinquedo, ou às vezes aquela comida, aquele lanche, aquela sobremesa tem que ser dividida entre as pessoas, né? Então, isso é algo que nós temos que estar atento, né, para que essas crianças, né, aprendam desde a infância, né, a não serem extremamente competitivos.
Porque não adianta a gente reclamar que a nossa sociedade hoje é cruel, extremamente capitalista e competitiva se nós estimulamos isso, né? Então, nós temos que entender que essa escassez ela só se dá exatamente pelo egoísmo. Por incrível que pareça, né, a gente é formatado para o egoísmo e não para a repartição, que é um dos ensinamentos maiores que Jesus nos deixou, né? Por quê? Porque o planeta Terra é abundante. Todos os seres vivos que estão aqui encarnados, tá, estão sob é, a mesma condição de usufruir de tudo aquilo que o planeta oferece. E assim como o universo, né, ele é abundante, pulsante, toda a vida aqui no planeta também é pulsante e abundante. Então, do mesmo jeito que, né, você vê uma planta, né, crescer, passar pelo período de maturidade, dar os seus frutos e depois morrer, assim também é a ordem biológica dos seres, né, que estão aqui, né? Então, todos nós temos um prazo de validade nesse planeta, não só para experimentar, mas também para usufruir, ok? Então, dentro dessa linha do egoísmo, né, lembrando que a lei, eu não sei se alguns aqui já chegaram a ver num dos vídeos, encontros anteriores, ela é simples, né? Qual é o sentido da vida aqui no planeta Terra? Ela é simples, ela se baseia em viver em harmonia. E como a gente pode viver em harmonia se a gente ainda acha que o planeta é escasso? Eu preciso ter mais do que o meu vizinho. Se eu tenho, eu tenho que ter algo que é melhor do que o dele. Assim acontece entre irmãos, assim acontece entre os pais, muitas vezes, assim acontece entre os primos, assim na vida jovem vai acontecer entre os colegas da escola. Depois, na vida profissional, a gente entra com esse senso, né, nos colegas de trabalho, né? E depois, quando você está exercendo a profissão, você quer ser, né, melhor do que os seus outros colegas profissionais. Pior, quando você está no mundo dos negócios, então, né, você acaba sendo aí um predador muitas vezes, né? Você quer tomar aquele mercado de vendas, tudo só para si e, se possível, desejar que o seu concorrente quebre, né, se dê mal. Tá vendo como esse arquétipo, né, é uma bola de neve que vai só crescendo, né? Então, como combater tudo isso? É exatamente através do ponto de vista de se colocar no papel do outro. Ó, Ana Regina, seja bem-vinda, Ana Regina. A Dona Odete está aí também. Sejam bem-vindas. Então, essa questão, nós estamos falando aqui do tema que saiu no Evangelho, que é o egoísmo, tá? Tanto só como já abordado no tema, que é uma das maiores chagas do ser humano na Terra. Eu estou aqui nesse momento falando sobre, né, como nós incentivamos as crianças e como nós inconscientemente estamos no dia a dia praticando o egoísmo, ao invés de praticar amor e caridade, tá? O amor e caridade, na verdade, ele não tem o princípio da escassez. Então já começa por aí. Porque a natureza humana é porque a gente tem um princípio da falta, né? Então, é nos colocado de que se você não chegar primeiro, então você vai ficar sem. Olha só que coisa, né? Isso é induzido silenciosamente na nossa consciência, né? E na nossa própria natureza. Então, quando os pais acabam mostrando, principalmente na família, quando você tem irmãos, primos e coisas assim, né? Que não precisa ter essa competição, porque o que tem de alimento dá para todos. O que foi feito de sobremesa tem que ser repartido com todos. A mistura tem que ser repartida com todos. A casa vai abrigar a todos, né? O dinheiro tem que servir para todos. A água do banho, a água de beber tem que ser para todos. Então, quando você exerce esse tipo de conduta familiar, né, ela é boa. E se isso é enraizado nessa natureza, né,
que vai acontecer? Muitas vezes, através dos filhos, a gente pode tentar, né, nesse sentido, criar personalidades, né, que sejam despertos ao comportamento de combater o próprio egoísmo interno, porque isso está dentro de cada um. Não adianta a gente olhar para o outro e apontar o dedo e falar que o outro é egoísta, né? Sem antes fazer um mergulho interno e tentar identificar se todos os atos que você teve no dia de hoje teve princípios de egoísmo. E isso acontece em qualquer momento, tá? Muitas vezes, por exemplo, você pode estar caminhando sozinho na rua e você está vendo um animalzinho lá, ou com sede, ou com fome, né? Ou às vezes correndo um risco e você não fez nada. Simplesmente você passou, notou, né, uma certa necessidade, mas você não quis se envolver. Ou você fez vista grossa, que a gente fala, né? Fingiu que não viu e passou direto. Tem gente, por exemplo, que tem os olhos aí os pedintes da rua. Não estou dizendo que você tem que sair com um saco de moeda dando gorjetinha para todo mundo no sinaleiro, não é isso, né? Mas a questão é, né? Será que tudo aquilo que está no seu dia a dia, no seu caminho, você de alguma forma, né, fez vista grossa ou foi egoísta, né? Então, se você, na sua consciência hoje, né, contabilizar tudo que aconteceu no seu dia, o que eu sugiro para a gente exercitar digamos assim, o controle desse comportamento, né? É todas as vezes, né, que você tem essa consciência, no dia seguinte, ser mais observador, nos seus atos, inclusive, né? Se você começar a contabilizar esses momentos e tomar decisão, tá, oposta a esse sentimento, eu tenho certeza que você vai conseguir começar a controlar o egoísmo. E quem sabe, né, as pessoas à sua volta e enxergarem ou verem, né, que você tem essa mudança de comportamento, ou podem, muitas vezes, lhe perguntar por que que você está agindo de forma diferente, como também, muitas vezes, né, se esse exemplo que você deu foi um exemplo bom, mudar também o seu comportamento, né? O que que é, por exemplo, o egoísmo, né? Eu saio para a rua, vou beber um refrigerante, abro uma latinha, tomo, tenho lá a satisfação de tomar esse refrigerante. Só que como não tem ninguém vendo, então eu jogo na rua essa latinha. E depois eu tento me convencer de que tem um catador de latinha que vai ganhar dinheiro sobre o lixo que eu estou colocando na rua. Será realmente que eu estou tendo um comportamento responsável, zeloso? Será que eu estou contribuindo com o meio ambiente do meu planeta? Será que realmente eu não estou sendo egoísta? Depois de satisfeito, eu descarto as coisas, né? Poxa, Caio, mas isso que você está falando, né? São pequenas coisas. Mas vamos levantar então esse mesmo comportamento e vamos falar sobre relacionamento. Quantas pessoas acabam agindo no comportamento do consumo? A mesma coisa com o comportamento e relacionamento com as pessoas. Eu não sei se vocês sabem, tem jovens hoje que passam por depressão até suicídio. Por quê? Eles, hoje, diferentemente da nossa geração, têm se relacionado através das redes sociais, ou melhor, através de celular. Muitas vezes cria-se uma expectativa de um flerte, de um namoro. Vamos imaginar, né, que tudo foi verdadeiro, esses dois se encontraram e tiveram um relacionamento, ficaram juntos por um certo período. Mas aí um dos dois ali viu que não era o companheiro ou a companheira, né? Não sabe lidar com a situação e, ó, muitas vezes bloqueia a pessoa do relacionamento. O simples ato de bloquear é pior até do que, né, descartar ela por WhatsApp, né? Ou não dar satisfação. Então, a pessoa do outro lado que tinha certa expectativa nesse relacionamento se sente tão descartada quanto a latinha de refrigerante que você jogou na rua. E quem é que então gosta desse sentimento? Obviamente ninguém, né? Ninguém gosta desse sentimento. E logo vem aquele pensamento, né? Poxa, estava me relacionando com uma pessoa extremamente egoísta, né? Não que
ela seja essa pessoa extremamente egoísta, mas por falta de orientação ou falta de conhecimento, muitas vezes vergonha, ou até hombridade, que a gente pode falar, né? De sentar, conversar com a pessoa e desfazer esse relacionamento. Hoje, esses jovens muitas vezes acabam caindo em depressão por se sentirem descartáveis rapidamente. Do mesmo jeito que o relacionamento ocorre com uma velocidade anormal, né, o descarte também. E assim a gente tem levado a nossa vida, sobretudo. E infelizmente eu vejo no nosso dia a dia que todos nós incorporamos o sentimento de consumidor, e isso não é legal, porque a maioria dos nossos relacionamentos, tá, não se compra, ele tem que ser conquistado. E a conquista, tá, mais uma vez, ela é confundida com a competição. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos estimulados a essa conquista como se fosse uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada, né? Então a gente sai correndo no trabalho, tá, porque a gente tem que chegar em primeiro. E não é isso. A conquista não é chegar em primeiro de qualquer jeito. E assim você vê que muitos comportamentos na sociedade, infelizmente, acabaram a ser, digamos assim, aumentado. E ao aumentar o egoísmo, eu entendo que nós degradamos no comportamento. Ao invés de nós erradicarmos o nosso egoísmo, nós acabamos, portanto, exaltando o egoísmo na sociedade. Olha o Sebastião entrando aí. Sebastião, seja bem-vindo, viu? Só recapitulando, nós estamos falando do tema egoísmo que saiu aqui no Evangelho, tá? Eu estou aqui nas reflexões. E essa questão egoísta, tá? De, infelizmente, nós nos comportarmos como consumidor o tempo todo, quer seja com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o colega de trabalho, né? A gente acaba colocando esse sentimento de consumo de que eu só vou dar atenção se eu tiver, né, pagando por isso ou recebendo por isso. E isso nos torna mais egoístas ao invés de nos tornarmos mais amáveis. E o que eu quero dizer? Eu não sei vocês, mas não é por conta da pandemia, mas mesmo antes eu já havia observado que coisas simples que a gente passa na sociedade, muitas vezes, que é passar no supermercado, numa padaria, fazer uma compra lá num pãozinho, tudo. Você vê que as pessoas hoje não estão mais atenciosas, né? Nem de perguntar o que você precisa, né? Dar um atendimento, quanto mais olhar para o seu rosto. Repare que as pessoas hoje em dia, na rua, fisicamente, elas procuram não olhar para o rosto da outra pessoa. Pior ainda, né? Se pedir ainda para olhar nos olhos, menos ainda. E mais. Muitas pessoas, e isso não tem nada a ver com a geração dos jovens, tá? Eu estou vendo gente da nossa idade ou até mais velha, tá? Se comportando desse jeito, gente. E olha só, usando rede social para se esconder. Não sei vocês, mas eu passo isso o dia todo. Tem gente, por exemplo, que não gosta de receber uma ligação direta. Coisa que era normal, né? Eu quero dialogar com você, o que que eu preciso fazer, né? Antigamente, ligar para você, que era o meio mais prático através da tecnologia da vez. Hoje não. Hoje a pessoa não admite que você toca o telefone dela diretamente. A pessoa, na hora de realizar uma compra, ela não quer dizer o nome dela, ela não quer fornecer os dados, diz que é por conta, muitas vezes, de roubo dos seus dados, mas não. Ela quer cada vez mais estar afastado do relacionamento com as pessoas. E isso é extremamente ruim, porque nós alimentamos o egoísmo. E a palavra egoísmo, né, nada mais é do que a prática do ego. E o que que é o ego? O ego é essa questão de se tornar sempre mais do que o outro. E a gente se esquece que todos nós somos iguais perante Deus, né?
todos nós somos irmãos. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Todos nós somos iguais a nível espiritual. E aí, qual é essa diferença que a gente acaba fazendo nesse puxa-puxa, né? Mais uma vez, eu falei que a nossa lei aqui do nosso planeta é apenas viver em harmonia. E viver em harmonia, você tem que amar o seu próximo. Jesus é o maior exemplo disso. Mas nós não exercitamos esse amor. Então, quando nós não manifestamos o nosso amor frente aos nossos interesses, então nós nos afastamos desse sentimento amoroso e nós alimentamos o nosso ego. E o nosso ego, com a prática do egoísmo, a gente acaba, né, nos projetando de forma cada vez mais grosseira, ignorante, selvagem, né? Porque quando nós temos medo, nós vamos agredir. Quando nós estamos ansiosos, nós não deixamos nada para ninguém. A gente quer tudo para si. E isso tudo acaba se tornando viciante, né? Mais uma vez, esses pequenos comportamentos que a gente tem, né? Desde conversar com uma pessoa num atendimento, né? Uma hora como consumidor, outra hora como um trabalhador, né? E eu não estou nem falando de relação de trabalho, né? Porque todos nós temos esses dois papéis o tempo todo. Em um momento a gente é consumidor, no outro momento a gente é fornecedor. Por exemplo, lavar uma louça. No momento que você está lavando uma louça, você é fornecedor. Porque você não está lavando só seu prato. Muitas vezes você vai lavar a louça da cozinha que fez o alimento para todos. Então, quem está lavando a louça está sendo fornecedor. Quem está fazendo a comida está sendo fornecedor. Do outro lado, muitas vezes, tem o consumidor que vai estar consumindo o alimento, utilizando daquele prato limpo, daquele talher limpo. Naquele momento, não necessariamente trabalhou para a coisa. E aí a gente vai para a nossa sociedade, né? Um com vínculo empregatício, outro através do negócio, de acordo com o teu posicionamento, muitas vezes mais vantajosa, se coloca apenas na posição de consumidor. E a questão remuneratória, que é o dinheiro, né, aflora isso, né? Lembrando que o dinheiro não é ruim, o dinheiro apenas é uma potencialidade, né, o qual cabe a nós, de acordo com a nossa decisão, né, colocar mais lenha na fogueira, ou seja, investir essa potencialidade de acordo com a nossa consciência, né? Então, aonde é que nós estamos incentivando através dessa potência de dinheiro? Nós estamos incentivando a caridade e o amor, ou nós estamos incentivando o egoísmo e a competição, né? O egoísmo e a competição a gente já sabe onde vai dar, né? Não existe, ou agora se fala, né, na internet, guerra da Ucrânia com a Rússia. O que que é isso? Competição. Para começar, territorial. Lembrando que se você pegar um avião e for ao ar, por mais que você passe ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, do avião você não vai saber qual é o limite. Porque pela altitude você não vê nenhuma placa dizendo aqui, ó, é o limite da Ucrânia, aqui é o limite da Rússia. Assim também, né, quando você sai da sua cidade, se não tiver uma placa assim, ó, limite da cidade, você não vai saber, ok? E a gente tem muito isso. Eu vejo, tá, aqui nos meus negócios, até onde eu moro, em condomínio, tem gente que não suporta no dia de manhã cedo, indo ao jardim ou à frente da casa, ver lá um cocôzinho de um animal na frente da casa dele. Ele já quer buscar saber de quem é o dono do cocô, como se isso fizesse alguma importância, né? Porque se for um cachorro de rua, né, ele não se convence. Ele acha que tem alguém que tem um cachorro que passou com a coleira e que o cachorro fez o cocô e esse dono não pegou. Existe esse tipo de pessoa? Existe. Tanto da pessoa que se indigna quanto da pessoa também relaxada que não pega o cocôzinho do seu cachorro. Mas a questão é, né? Gente, essa divisão de propriedade é a coisa mais ridícula que a gente tem, né? E olha só como a gente dá lenha para esse tipo de causa, né? Será mesmo que nós, né, dentro de uma sociedade evoluída, e todos nós queremos evoluir, todos nós almejamos passar por uma transição planetária,
viver num mundo em regeneração, assim como dizia Chico Xavier, né? Que mundo seria esse em regeneração onde não haveria mais, né, esses maldosos que estão no regime de prova e expiação, né? Então são almas mais mansas, né, que tiveram a permissão de reencarnar num planeta cuja sociedade é mais evoluída. E essa sociedade mais evoluída, para quem assistiu o filme Nosso Lar, pode se recordar. E aquela colônia Nosso Lar, né, ela é um pouco do exemplo do que seria um planeta vivendo num regime de regeneração. Lembrando que o próprio André Luiz, quando estava na colônia, ele ainda não estava totalmente evoluído. Ele ainda tinha desejos e sentimentos, muitas vezes, que colocava ele novamente numa condição, né, de cair ali da colônia para o umbral novamente. Então, vejam só qual é o desafio que nós temos aqui em vida, né? E eu estou tocando aqui nesse assunto do egoísmo, que é um assunto seríssimo. Sebastião até estava num encontro onde a gente conversou e eu expliquei para ele um aprendizado que eu tive. Pode ser que a Cássia se lembre disso, Ana Regina, quando eu falei que eu descobri o que que era a palavra maleme, né? Que a palavra maleme era algo muito mais profundo do que arrependimento e perdão. É algo onde o ser, o espírito, né, está numa condição muito parecida com o André Luiz, quando ele desperta no umbral com a cara na lama, tá? E que lá ele estava em meio a uma situação, né, de dor, de mau odor, putrefação, enfim, né? E ali a angústia, né, e o sofrimento dele é tamanha, né, que ele deseja a morte, mesmo sabendo que já estava morto, né? Então ele pede e tem uma súplica que diz que vai no fundo da alma dele. Aquele sentimento, traduzido como maleme, nada mais é do que o expurgo desses sentimentos ruins que nós trazemos dentro de si. E o egoísmo é um deles. Então, o que eu quero alertar a todos vocês? Que nós realmente, não por uma questão da literatura e do evangelho, mas nós venhamos, primeiro, a ser mais observadores com os nossos atos de egoísmo. Egoísmo ativo, egoísmo passivo. Egoísmo ativo. Poxa, colocou a sobremesa na mesa, já peguei uma fatia, não deixei nada para ninguém. Egoísmo ativo. Egoísmo passivo, né? Tô vendo lá meu colega lá se lascando e eu não ofereço ajuda e eu já estou fechando meu trabalho aqui para ir embora mais cedo até. Ou quando alguém vem te recorrer aqui, ou poxa, você consegue me ajudar a fazer tal coisa? Não, não tem tempo. Dá aquela descartadinha, né? Então, é um egoísmo passivo, mas é um egoísmo. E o que que quer dizer isso, gente? Isso são as chagas que a gente acaba conservando dentro de nós. E o maior entendimento que eu tive na minha vida não foi agora. Eu até agradeço aí as explicações do professor Laércio Fonseca. Para quem não conhece, pode entrar aí no YouTube, você vai ver várias palestras dele. E ele tem toda a razão sobre isso, né? Nós temos aí, como muitos espíritas, nós acreditamos que umbral é um local onde o espírito, depois de morto, quando ele tem aqueles desejos ainda densos, né? Ele é submetido ou encaminhado para aquele local. Bom, primeiro entendimento, né? Seu espírito não é encaminhado, é o contrário. O seu espírito, quando tem sentimentos e comportamentos densos, e egoísmo é um deles, quando você não erradica isso de dentro de você, né? Então você já está numa mesma vibração de outros espíritos que estão em baixa densidade. E o que acontece quando você perde a matéria, que é o corpo? Tá? O seu espírito está livre. Então, é você que se polariza com essas outras almas. E essas outras almas juntas, tá? Acabam criando aquilo que a gente chama de egrégora, ou algo parecido, né? Porque nós vamos ficar unidos pela vibração dessa energia ruim e densa que nós carregamos dentro de nós.
E ao invés de achar que o umbral é um local no astral, nós primeiramente temos que entender que o umbral é a escuridão que a gente tem dentro do nosso coração, do nosso peito, da nossa alma. Então, é aí que é o problema. Por isso, reforma íntima, né? Nós temos que estar nesses encontros aqui para dialogar e para entrar no entendimento. Para que a gente não venha uma súbita morte nos deparar energeticamente em egrégoras, podemos chamar de limbo ou de umbral, é primeiro, tá, a gente evitar esse tipo de sentimento dentro do nosso comportamento no dia a dia. Não é sendo egoísta, não é tendo medo, não é, ok, trabalhando com todas as energias densas, é que nós vamos nos afastar, tá, dessa condição. E sim trabalharmos em vida para erradicar esse umbral que tem dentro de você. E pasme, gente, a gente tem mesmo, tá? É naquele momento em que a gente está com deitadinho no travesseiro, tá no nosso cantinho, quando vem essas recordações, muitas vezes, do nosso dia a dia, e que por alguma situação a gente quer se convencer, tá? Que nós estávamos certos com determinada situação. Muitas vezes, até uma resposta atravessada, né? Uma opinião mal dada, um julgamento errado que a gente fez, né? Uma grosseria no momento inadequado. Quem já não teve isso? Só que o que a gente faz, né? Ah, deixa pra lá. Ah, o outro não ligou. E a gente vai somatizando esse tipo de probleminha e colocando esses probleminhas debaixo de um tapete. É engraçado. E nisso a gente vai criando certo nós com as pessoas da sociedade em volta. A gente pega esses pequenos nozinhos, tá? E a gente não desfaz. E aí chegou um certo momento que você está andando na rua e aí você avista uma pessoa que um dia você foi estúpido, né? Então você quer atravessar a rua e você não quer encarar ela. Ou quando não é ela que não quer atravessar e encarar com você, né? Bom, e qual que é o exemplo que Jesus dá, né? Nesse sentido, né? É necessário que você tenha humildade para encarar primeiro, né, os seus atos errados. Então você tem que, em primeiro lugar, reconhecer os seus erros, ao invés de você olhar os erros ou as falhas dos outros, né? Por isso que o comportamento, né, de se perdoar, em primeiro lugar, é muito importante. Ele seria um primeiro passo. E o segundo, de perdoar o outro. Por mais que muitas vezes o estúpido foi o outro, né? Você, quando guarda esse sentimento de injustiça ou de que o outro te prejudicou, no final das contas, você que está nessa densidade negativa. E muitas vezes, com esse sentimento de injustiça, muitas vezes você, por falta de observação, né, cuidado, você está replicando esse comportamento, muitas vezes estúpido e egoísta, com outras pessoas que estão próximas a você. E a gente sempre esquece que quem está próximo são as pessoas que te amam. Quem está próximo são as pessoas que gostam de você. E a gente tem, né, esse negócio de querer dar patada em quem está do lado, né? E aí a gente acaba mais uma vez tendo esses comportamentos egoístas. E aí mais uma vez a gente acaba se deparando com injustiças que a gente acaba praticando, né? Então, o que que é essa prática, então, de controlar o ego, né? Ou não permitir que o ego venha à frente do amor? É exatamente você olhar esse seu comportamento, né? E opa, peraí, não vou julgar e eu vou observar, né? Se eu estou tendo um comportamento caridoso, a caridade seria um ato de amor, né? Ou se eu estou fazendo aquilo só para ser bonitinho ou politicamente correto, né? O ato de amor não necessariamente é fazer bonitinho para que as outras pessoas vejam, mas sim é aquilo que ninguém está vendo, mas você acha que deveria ser feito. Como muitas vezes você, né, pegar uma tigelinha com água e deixar na calçada para as pombinhas beberem água. Isso é um ato de amor, muitas vezes. Ninguém está vendo. É só você e a natureza, muitas vezes, né?
Agora, tem gente, por exemplo, que se tiver no meio do centro da cidade com pessoas circulando, né? Então ele levanta muitas vezes da cadeira para dar lugar aí para uma velhinha, para um velhinho idoso sentar no lugar, né? Aí, né, ele tem um comportamento que teoricamente seria por amor, mas no final das contas ele tem esse ato só isolado ali porque ele está sendo visto. Então, isso não é aí uma verdadeira caridade. Tudo bem que o teu ato, né, no final das contas, beneficiou alguém. No entanto, não é um ato que tem uma ligação vibracional de amor. É apenas uma vibração, né, de muitas vezes se comportar bem na sociedade, tá? E por que que eu abordei esse assunto? Porque eu também vejo que isso é um egoísmo. Eu só faço porque estão me vendo, ou eu só faço porque eu não quero ser julgado pelas outras pessoas. Tá vendo o ego? Então, eu só vou comportar bonitinho, fazer legalzinho, vou mostrar que eu sou bem educado, porque tem gente vendo, né? Tem gente, por exemplo, que vai na casa da pessoa, acaricia lá o gatinho, o cachorrinho, mas quando a pessoa não tá perto, ele vai lá dar um tapão no cachorro, no animalzinho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Tem gente, por exemplo, que na rua é uma pessoa bem quista por todos os amigos, mas em casa ele é o capeta. Bate na esposa, né? Ele é um idiota com os filhos, né? Muitas vezes. Então, o que que é isso, né? Essa descompensação. Eu vejo que é mais ou menos essa falta de equilíbrio, tá? De utilizar o ego, tá? Como se deve ser feito. Apesar do tema ser egoísmo, tá? Eu vejo que o ego, na nossa vida de encarnação, ela é importante porque o ego tem a ver com a personalidade que nós temos hoje. Por exemplo, o meu ego aqui chama Caio, tá? Então, essa roupagem com esse nome, filho da Dona Odete, né? Então, esse papel que eu represento hoje, né? Ele tem uma reputação em sociedade, né? E para que eu mantenha tudo sobre o meu equilíbrio social, né? O meu ego tende, né, a querer proteger esse personagem, né? Só que essa proteção, que é a nossa subsistência, que eu acho que é necessário, ela não pode ser exacerbada ao ponto de que essa casca que você cria ser devoradora, né? Começar a atropelar as pessoas, começar a tentar conquistar o que não é seu, trapacear, mentir, etc, né? Então, é dentro disso que a gente precisa tomar cuidado. Controlar o ego, sim, nessa vida de encarnação. Peraí que tem um gatinho querendo sair. Por outro lado, né, as atitudes egoístas, né, aquelas atitudes que a gente tem muitas vezes, né, de que há escassez ou que não vai sobrar nada para ninguém, é que precisa ser controlada. E nós precisamos, no final das contas, para dissipar, né, esse comportamento selvagem, grosseiro do egoísmo, nós temos que sempre pulverizar como se fosse um perfume, tá? A energia do amor. Eu acho que a energia do amor é aquela que desengraxa, desemperra, né? Ela desata nó, né? Aquela pendência de um não quer falar com o outro. Quando um dá o primeiro passo em pedir perdão ou perdoar, a coisa se desfaz, né? Então, tá vendo? O sentimento de amor, ele é um reagente, um detergente, né? Ele elimina, né, muitas vezes não, todas as vezes, as desavenças, né? Então, é fácil praticar o amor o tempo todo? Não é fácil, mas é mais fácil você tentar controlar o seu ego. Bom, gente, é quase 9 horas da noite. Eu acho que eu falei bastante sobre esse tema. Creio que eu tenha levado vocês aí a um raciocínio, né? A olhar muitas vezes para dentro de si, nos seus comportamentos, tá? E procurem sempre se centrar em você, tá? Não procure olhar esses comportamentos nas outras pessoas, porque a gente tem muito isso, né? Obrigado, Cássia. A gente tem muito isso quando a gente fala sobre
essas situações ou atitudes, né, que a gente lê no Evangelho, a gente sempre está olhando para alguém, né, e esquece que o primeiro que precisa desse ensinamento somos nós, né? Então, tente mergulhar para dentro de si, mergulha para dentro de si, tá? E tenta fazer uma investigação em você, nas suas atitudes pequenas, para que amanhã você seja um bom observador nas atitudes, né, que muitas vezes você vai se deparar que são grandes, de maior valor para você, tá? Então, é importante, sim, a gente ter esse momentinho de reflexão, de olhar para si mesmo, no seu íntimo e ver, poxa, será que eu estou acertando mais? Se eu estou falhando mais, né? Se eu estou falhando mais, então eu acho que é necessário eu ser um pouco mais atento para falhar menos, né? E se eu acertar mais, isso quer dizer que eu estou no caminho certo, né? Eu estou tendo um bom controle, né? E quem sabe se livrando dessas energias ruins que a gente tem dentro do nosso peito e aí criando uma alternativa, né, se possível, de nós, né, numa situação de pós-morte, né, não venhamos a nos deparar com o nosso umbral interior, que, na verdade, vem afora. Sebastião, como sempre, muito bom, profundas reflexões. Obrigado, Sebastião. E aí eu dou a palavra a vocês, né? Já que vocês já estão escrevendo, alguém quer falar alguma coisa hoje, trazer um seu ponto de vista? Temos aí ainda alguns minutos, né, finais, podemos colocar aí mais uns 15 minutos. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Podem abrir o microfone, se quiserem. Bom, mas de qualquer maneira, eu acredito aí que quem conseguiu acompanhar desde o começo, quem não conseguiu pode ver depois, então, amanhã lá na página. Eu vou estar deixando lá para quem queira ouvir, para vocês fazerem aí essa linha de raciocínio. Mas lembrando, gente, que eu não tenho o dom da verdade. Eu pego apenas um tema, a gente trabalha um pouquinho o desenvolvimento desse tema, eu tento trazer um pouquinho do comportamento atual da sociedade, nosso também, né, porque nós estamos dentro da sociedade, para que a gente, né, consiga ter referências para saber se a gente está no rumo certo ou não. Ana Regina. Mesmo porque, se olharmos muito as outras pessoas, talvez estaremos julgando, ou seria como observação sem maldades. É difícil, né, Ana Regina? No final das contas, eu acho que todo mundo começa, às vezes, com uma observação, mas a hora que a gente vê, a gente pisou na casquinha de banana, tá julgando, né? Que julgar tá dentro do nosso ser também, né? É uma coisa que a gente também tem que se vigiar, né? Porque como a gente está dentro desse corpo e esse corpo olha para frente, eu, por exemplo, estou vendo uma tela com o nome de vocês, mas vocês estão vendo minha imagem. Então, o que vocês estão vendo é diferente do que eu estou vendo em vocês. Então, essa questão de posição, ela sempre impõe a gente essa questão de julgar, né? Por isso que em todas as atitudes de Jesus, ele sempre colocava as pessoas para se colocarem no lugar do outro. E é engraçado, né? Quando a gente faz a observação do outro, a gente acha que o outro poderia ter sido melhor na sua decisão, mas a hora que a gente entra na pele dessa outra pessoa, muitas vezes a gente pode concordar com a decisão que ela tomou, né? E essa é a questão, né? Muitas vezes aqui a Charlene fala nas terapias, né? A gente tem essa coisa da infância para a adolescência, muitas vezes de não querer perdoar, né? Ou dizer que muitos dos nossos erros, por exemplo, são culpa lá da minha infância, dos meus pais. Só que a gente se esquece, né, que tanto você não tinha compreensão na idade que os seus pais, né, te trataram, como também às vezes eles também não tinham compreensão, né? E aí eu lembro aquela música do Renato Russo, né, Pais e Filhos, que aquilo é um poema, né? E tem um trecho lá, né, que ele fala, inclusive, né? Você julga seus pais, né? E esquece que eles também são crianças como você, né? Então, o que que é aquela música? Nada mais é do que isso que a gente tende sempre a pisar nessa casca de banana, né, Ana? Que é
tentar fazer uma observação sem maldade, mas a gente não tem todo o requisito, né? Para muitas vezes falar se aquela pessoa agiu certo ou errado, né? O que a gente só pode é supor assim, né? Será que ela tomou a melhor decisão, né? Será que ela não poderia ter buscado outro caminho, né? Realmente estar na pele do outro é a decisão certa, né? A Ana colocou, precisamos ter muito discernimento em todas as situações, né? É isso mesmo, né, Ana? É isso mesmo. E engraçado, né, que os conflitos muitas vezes em bairros, entre cidades e estados, é exatamente porque o ponto de vista é diferente, a cultura é diferente, o costume é outro, né? A gente tem muito disso. Muitas vezes a gente fala, nossa, como que aquele povo lá gosta daquela comida que é uma porcaria, né? Para nós, que estamos com outros hábitos, né? Mas se você nascesse lá, muitas vezes você estaria achando que aquela comida era uma delícia, né? E ruim é essa em que você vive aqui, né? Então a gente tem muito isso nesse mundão, né? E que no final das contas é maravilhoso, né? Pelo processo da reencarnação, né? Uma hora a gente está de um lado, uma hora a gente está do outro. E a reencarnação é esse processo de troca de posição, né? Então, é essa situação de realmente tomar muito cuidado, né? E por isso o egoísmo, né? Ele, digamos assim, ele age de forma desastrosa, eu acho que é a palavra certa, né? Abrutalhada, né? Porque a gente age com convicção, muitas vezes com potencialidade, energia, né? E atropela a si próprio e atropela muitas vezes os outros, né? Porque o egoísmo, né, é terrível, né? Quando ele está potencializado, né? Ele faz desastre, né? Como dizem alguns, né, na frase, é um rinoceronte numa loja de cristais. Você imaginou? Um elefante, um rinoceronte, né? Um bicho selvagem, né? Dentro de uma loja, né? Onde só tem peças delicadas, né? O que que vai fazer? Bobagem, né? Quebrar tudo. Assim é o nosso ego, quando muitas vezes pula para fora, né? Onde você está num ambiente que muitas vezes está harmônico. E isso é notável, é notado por diversas pessoas, né? Quando às vezes a gente vê até, isso é muito comum nas empresas, né? Quando a determinada situação, uma pessoa lá, a gente fala, ih, surtou, né? Aí ali começa, né? A achar briga com todo mundo, na família acontece muito, né? Páscoa, final de ano acontece muito, né? Aquela parentada toda pronta, tem um egoísta no meio ali, né? E esse egoísta muitas vezes a gente chama ele de folgado, né? Esquece que às vezes a gente também pode estar sendo julgado assim, né? Quando a gente vai na casa dos outros também. Às vezes o folgado é você, né? E você acha que é o outro, né? Então, precisamos tomar cuidado com tudo isso. Gente, é isso. Obrigado aí pelo compartilhamento aí das informações, né, a opinião de vocês, isso faz muito sentido. Obrigado aí por dedicar-se aí uma horinha da vida de vocês, dessa quarta-feira. Peço desculpas, semana passada eu não pude fazer o nosso encontro, eu tive uma aula, eu tenho uma pós-graduação que eu estou fazendo e ela, por conta da Páscoa, foi antecipada para quarta-feira, eu não consegui, porque foi o mesmo horário e eu tinha que assistir essa bendita aula, né, senão eu não iria, não passaria nessa matéria, então eu tive que assistir essa aula, então me perdoem. Mas eu deixei o aviso lá para todo mundo lá na nossa página do Facebook, né? Mas estou aqui firme e forte. No entanto, eu vou já alertar vocês que o nosso grupo, ele vai até a quarta-feira, dia 7 de maio, tá? Depois eu vou estar em férias, eu vou estar no exterior, um pouco a trabalho também, né? Porque eu vou ficar 30 dias lá fora e eu não sei, se eu teria ambiente, né? Porque eu vou estar em viagem e eu não sei se eu vou ter ambiente para poder fazer os nossos encontros. Então, é muito possível que de 14 de maio até 18 de junho
tá? Nós estaremos aqui com o nosso grupo em recesso, tá? Retornando, portanto, no mês de junho, somente no dia 25 de junho, tá? Então, já estou antecipando a todos vocês nesse sentido, tá? Vou deixar o avisinho lá na nossa página. Mas lá, gente, fiquem à vontade, tá? Podem colocar lá temas, compartilhar vídeos, tá? Que eu tenho certeza que todo mundo que está no grupo aí adora falar sobre espiritualidade, sobre exemplos, sobre conhecimento, né? Que vai desde daquilo que a gente entende como espiritismo até ufologia, né, e cristianismo. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela noite de hoje. Eu desejo a todos, então, um bom descanso e um ótimo fim de semana. Nos vemos, então, quarta-feira que vem, tá bom? Um beijão para todos. Até mais.